noite, pessoal. O povo não pôde aproveitar muito o feriado, né? Afinal de contas, caiu no sábado, daí a gente não pôde emendar, fica um pouco complicado. Dessa vez eu consegui chegar às 7h30, dessa vez eu não errei o horário. Que da última vez que eu fui pregar domingo, na minha cabeça era às 8 horas, eu cheguei aqui, eram umas 8h05, mais ou menos. O povo me ligou umas 50 vezes. Não, dessa vez eu cheguei para o horário. Bom, pessoal, é uma satisfação mais uma vez estar aqui. A gente vai dividir um pouquinho a palavra com uma temática que eu já falei sobre ela, não aqui na igreja, mas que toda vez que eu vou reler para preparar, ela toca o meu coração, porque eu sei o quanto Deus já me deu segunda chance. E o quanto nós, não sendo merecedores, Deus é fantástico, Ele sempre toca no nosso coração para que nós possamos ter outras oportunidades com Deus. Mas antes da gente dividir, vamos pedir para que o Espírito Santo, mais uma vez, esteja no nosso meio. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela certeza que o Senhor está no nosso meio e queremos pedir que o seu Santo Espírito esteja nos nossos corações. Nós vamos refletir um pouco sobre algumas mensagens que você tem, que o Senhor tem para o nosso coração. O Senhor sabe que nós somos falhos, nós nos agradecemos porque o Senhor é longânimo e o Senhor nos olha sempre e tem paciência conosco. Nós pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos vivendo num tempo onde que cada vez nós estamos mais intolerantes. E eu me coloco nessa lista. A gente sempre fala muito dos outros, os outros, os outros. Não. Você consegue lembrar a última vez que você deixou de ter contato com alguém? Que você riscou ele do mapa da sua vida? E eu não vou entrar no mérito se isso foi certo ou se não foi certo, se isso é errado ou não. Eu consigo rapidamente lembrar qual foi a última vez de um rompante assim, eu falar, essa pessoa não faz mais parte dos meus círculos de amigos. Eu bloqueei essa pessoa no Facebook. Eu dei uma soneca dela no Facebook. Você consegue lembrar disso? Ou estou falando uma coisa que é só verdade para mim? Como nós estamos ficando intolerantes, impacientes com as relações que a gente vive. Pode fazer uma outra pergunta. Você lembra da última vez que você desejou ter uma segunda chance com alguém? Ou você nunca magoou alguém? Com uma boa intenção, você nunca magoou alguém. Você nunca cometeu um erro e você desejou uma segunda chance. Quantas vezes nós, com uma boa vontade, com uma boa intenção, provocamos um dano para a vida de alguém enorme? Quantas vezes as nossas palavras, um pouco tempestuosas, nós magoamos alguém? Quantas vezes você teve a oportunidade de dar uma segunda chance para alguém? E quando que alguém deu uma segunda chance para você? Nós vivemos num mundo totalmente capitalista. Eu sou gerente comercial administrativo, faço mais a parte de inteligência. Eu vivo num mundo capitalista de grandes empresas que tem meta todo mês. E eu faço a parte do BI da empresa, que eu fico lá medindo a meta de todo mundo. E o que acontece com o vendedor que não bate meta? O que acontece com o diretor que não bate meta? Ele tem segunda chance? Coloca você um orçamento de 1 milhão e você vendeu só 400 mil naquele ano. O que vai acontecer contigo? Não tem segunda chance. O mundo que a gente vive, cada vez mais a pressão que nós estamos, nós não temos segunda chance. E nos relacionamentos também. Nós conseguimos rapidamente lembrar amizades desfeitas e eu não dou uma segunda chance. Ele pisou na bola comigo. Nós conseguimos rapidamente pensar em relacionamentos, seja de namorado ou seja de esposo, que juraram perante Deus que seriam fiéis, tudo que a gente ouve. E não dá uma segunda chance. Ou eu estou falando de uma realidade que é muito distante da nossa vida. Nós somos impacientes ou nós não somos impacientes? Como que é a nossa postura com as pessoas, quando essas pessoas erram e elas clamam por uma segunda chance? A pessoa faz um pecado e a gente descobre aquele pecado e a gente risca, e se ela vem na igreja a gente olha torto para ela. Como se fala, aqui não é o seu lugar, aqui é o meu lugar, porque eu sou o merecedor, você não é.
Nós temos essa postura, nós não temos. Eu fiz um monte de perguntas, essas perguntas não vão ter respostas, é porque cada um de nós precisamos refletir. E agora eu vou entrar em 3 personagens, nós vamos ver um pouquinho o que a Bíblia fala para nós sobre segunda chance. O primeiro personagem que eu vou falar é Jonas, ele é bem conhecido. Jonas, a gente sabe a história, não vou relembrar toda ela. Ele era um profeta de Deus. Ele viveu mais ou menos uns 800 anos antes de Cristo. Veio Elias, Eliseu, e na sequência depois veio o nosso amigo Jonas. E ele tinha uma mensagem. Quantas vezes a gente ouve essa história? Quantas vezes a gente já viu que Deus, ele falava para o povo de Israel se arrepender, para o povo de Israel se arrepender, e o povo se arrependia. Essa é a única vez que um profeta é chamado para ir para uma nação que não era de Deus. Eles não eram o povo de Deus. E Deus falou para Jonas, Jonas, vem cá. Nínive, a capital da Assíria, que era um povo muito cruel, inimigo do povo de Deus, tá? Pensa, você é um profeta de Deus. Aí Deus fala, ó, você faz o seguinte, você tem que ir para Nínive. O povo de Deus tinha um certo preconceito com as outras nações. Se põe você no lugar do povo de Deus, as outras nações vinham te matar. Você ia ter preconceito ou não? Você tinha uma defesa pessoal contra aquilo. E muitas vezes as pessoas achavam que a verdade de Deus, o plano de Deus, era só para elas. E não era assim. Então Deus convidou Jonas, falou, Jonas, vem cá. Você vai pregar em Nínive para o povo se arrepender. Aí o Jonas deve ter pensado, rapaz, eu conheço aquela moçada, os caras são terríveis. Os caras querem o nosso mal, os caras, quando entram em guerra com a gente, eles destroem. E o povo de Deus, naquele período, que era o reino do norte, ele estava sob o jugo da Assíria. A Síria mandava neles. Como que você vai para o reino que te dominou falar para uma mensagem de arrependimento? É legal ou não? Vamos se colocar, é muito fácil a gente condenar Jonas, né? Jonas, ele foi um covarde. Você põe no lugar dele. Ficava mais ou menos uns 800 quilômetros da onde Jonas estava. Dava mais ou menos, assim, se ele fosse a pezinho, de 1 a 3 meses a pé para que ele chegasse lá. Mais ou menos, eu fui dar uma pesquisada, Nínive era como se tivesse umas 120 mil pessoas. É uma cidade grande ou não? Aí sabe o que ele fez? Ele falou, olha, não vou. Aí ele fugiu. E ele assim, ó, ele tinha como missão da vida dele levar o evangelho para as pessoas. Ele não era assim, ele estava lá, ele era um camponês e de repente Deus chamou ele. Não, aquilo era a missão da vida dele. Ele foi chamado por Deus para aquilo. Não era uma coisa simples. E o que ele fez? Ele foi lá num porto, pegou um barco que ia para Tarsis. Tarsis, segundo os estudiosos, ficava na Espanha, uns 3.500 quilômetros de lá. Era quase um ano de viagem. Será que ele foi para longe ou não? Ele falou, ninguém me pega, não. Ninguém me pega. Por que ele fugiu? Ele não cria em Deus? Ele não conhecia o tamanho do poder que Deus tem? Ou ele tinha preconceito com aquelas pessoas? Essa resposta nós só vamos ter no céu. Eu não tenho essa resposta para nós. O que eu sei é o seguinte, Deus deu uma amostra, Deus deu uma oportunidade para ele, deu uma segunda chance dele entender o Deus maravilhoso que ele era. E a história fala que ele foi num barco, e esse barco estava indo para trás. O que aconteceu? Uma tempestade terrível que não era normal, ventos absurdos que não eram normal. Era um barco fenício, não era um barco de pessoas que conheciam a Deus, não era um barco das pessoas que temiam a Deus. Mas todo o ateu, quando um avião está caindo, clama a Deus. Esse povo todo, quando viu que era algo sobrenatural, que não era algo normal, cada um começou a clamar ao seu Deus. E não tinha resposta nenhuma, não tinha nada. Daí eles foram lá e foram chamar o Jonas, que estava aonde? Gente, como é que uma pessoa dorme num subsolo de um navio, numa tempestade absurda? Ele estava dormindo ou ele estava fugindo? Estava fugindo lá para que ninguém visse ele. Aí o que aconteceu? Eles foram lá, e eu vou encurtar a história. E eles colocaram pressão em Jonas e vamos lançar sorte para ver por que está o problema. E Jonas falou o seguinte, eu vou confessar para vocês. Eu sou um profeta de Deus, o Deus que criou o céu e a terra e todas as coisas. E Deus me deu uma missão. E eu estou fugindo de Deus.
Mostra a humildade dele ou não? Mostra a consciência dele ou não? Lembra? Ele tinha que pregar para uma nação que não conhecia Deus. Quem estava naquele barco era quem? Ninguém conhecia Deus. Ele foi humilde, ele falou de um Deus maravilhoso. E o que ele falou? Qual é a solução? Ele falou, me joguem ao mar, que vai acalmar tudo. Eles jogaram Jonas no mar? Não jogaram. Eles não jogaram Jonas ao mar. E eles tentaram ainda, a Cama falou, não, o cara é gente boa, o cara foi humilde, aquilo. Aí não, aí ele continuou e falou, olha, o que vão fazer? Jonas falou, a solução para parar tudo isso aqui. Parar tudo isso aqui é vocês me jogarem no mar. E ele foi jogado no mar, e daí a gente sabe, veio um grande peixe e engoliu ele. Gente, nós estamos tão acostumados a assistir filmes, a assistir séries, que é tanto efeito visual. Gente, imagina você num alto mar. Um peixe te engole. Imagina a escuridão. Qualquer sistema digestivo, digestório, que cada vez muda, que ele toma, eu sempre fico em dúvida. Tu acha que não tinha suco gástrico no estômago da baleia? Ou do peixe, que eu não sei qual peixe que é, mas pelo tamanho deve ser uma baleia? De repente, quando você está lá e você começa a ver que tem coisas que não são normais de acontecer, primeiro, você está no mar, você vai morrer. Vem um peixe e te engole, você não morre. E quanto tempo que ele ficou na barriga do peixe? 3 dias na barriga do peixe. Jonas fez o quê? Culpou Deus? Jonas falou, maldito Deus. Não. Está aqui no primeiro verso que a gente vai ler. Ele teve tempo para refletir sobre a vida dele. Tá? E aqui fala, a oração de Jonas no ventre do peixe. Depois, se vocês quiserem ler, o capítulo 2 inteiro de Jonas fala sobre essa oração. Eu vou ler só a primeira parte, o capítulo 2 que ele fala. Da minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu ouvisses a minha voz. É fantástico ou não? Jonas, no momento de maior angústia dele, no momento de maior medo dele, ele clamou a Deus. E ele provou o quanto ele foi abençoado por Deus. Deus deu uma amostra para ele assim, falou, Jonas, vem cá. Se eu fiz o povo do barco inteiro conhecer a Deus, e depois, se vocês quiserem ler a história, o que aconteceu? Todos aqueles marinheiros fizeram sacrifício ao Deus de Israel. Será que ele mostrou a Deus para aquele povo ou não? Aí, eu vou encurtar a história. Deus chama Jonas pela segunda vez. E para onde que ele vai? Para Nínive. Lembra que era 120 mil pessoas? Vocês conseguem imaginar um pouquinho a fé que esse homem pregou para aquele povo? Vocês conseguem entender que ele teve que provar primeiro a misericórdia de Deus na vida dele? Que ele fugiu, ele desobedeceu a Deus. Ele fez o que ele sabia que não era certo. O que aconteceu? Deus chamou ele e falou, Jonas, vem cá, eu não desisti de você. Eu não condeno você. Vem cá, eu tenho uma missão para você. Vem cá, é uma missão para você levar o meu amor para as outras pessoas. Sem a gente provar a maravilha de Deus na nossa vida, nós não conseguimos falar de maneira a convencer ou a maneira genuína e verdadeira a essas pessoas. E a história fala que a cidade inteira se arrependeu. Lembra que era a capital do império que era contra eles? Que era a capital do império? Vamos lá para Jonas 3:5. Vai falar um pouquinho o que aconteceu. E os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive, ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. Será que uma cidade de 120 mil pessoas se converteu a Deus? Qual história que nós conhecemos de uma cidade de mais de 100 mil pessoas que se converteu a Deus? Deus deu uma segunda chance para um fujão. Eu quero falar um pouquinho sobre outro personagem. Agora, Davi. Davi era segundo o coração de Deus, ele era rei de Israel, ele tinha derrotado um gigante, ele tinha provado toda a forma de poder de Deus, de comunhão, e de repente ele é rei. Ele é rei, ele conhece a Deus, ele faz maravilhas, e o que a história conta? Imagina um ano na vida dessa pessoa, que ela fez todas as atrocidades que qualquer um de nós condenaria aqui. Ele adulterou, ele matou, ele mentiu. Mas não é o homem segundo o coração de Deus?
Às vezes a gente ouve de alguém que adulterou. A gente não quer condenar ele. A gente não quer simplesmente não conversar mais com ele. Não faz mais parte do nosso núcleo de amizade. Na minha panelinha, não pode falar panelinha. No meu núcleo de amigos especiais, ele não entra. Ou a gente não faz isso. O que o nosso Deus faz? Nós devemos seguir o exemplo de quem? Eu não estou falando que um ato pecaminoso deve ser passado a mão na cabeça e dado um apelido. Não. Eu estou falando para a pessoa. Todos nós erramos. E essa pessoa que era segundo o coração de Deus, ela cometeu os piores pecados que a gente pode listar. Pega os 10 mandamentos lá. Quantos que ele quebrou? Não foi ele passou um papinho, foi o seguinte, ele bebeu uma noite lá. Não, ele matou, ele adulterou, o que você possa imaginar. Aí o que aconteceu? Um ano de angústia, e nós temos diversos salmos que falam sobre a angústia dele. Às vezes nós cometemos um pecado que a gente sabe que ele é abominação a Deus. E nós ficamos com medo de Deus, pensando que Deus está com um chicote na mão assim. Sabe, o pai da gente quando é muito bravo, meu pai não era tão bravo assim. Mas eu cresci com muitas histórias, que pegavam um chicote, só da gente fazer uma coisa errada, a gente imaginava aquele chicote. Esse não é o nosso Deus. O nosso Deus não está com um chicote na mão quando você erra, para jogar na sua cara o erro que você fez. Mas esse mesmo Deus, ele não encoberta pecado. Ele não dá apelido carinhoso para o pecado, ele chama pelo nome. Aí ele levantou um profeta, Natan, que foi falar com o rei. Fala, vem cá, Davi, vamos bater um papo nós dois aqui. E Deus fez o quê? Deus confrontou o pecado dele. E a Bíblia fala que o que Davi fez? Davi confessou o seu pecado a Deus e chorou e se arrependeu amargamente. O ponto não é o pecado. O ponto é a nossa postura perante um ato pecaminoso. Nós temos uma capacidade enorme de dar justificativas emocionais a todo e qualquer pecado que a gente cometa. Não tem um pecado que a gente faça que lá no fundo você não tenha uma justificativa emocional. Eu traí a minha esposa também. Ela não era mais carinhosa comigo. Ela era uma chata dentro de casa. E eu começo a ter todas as justificativas. Todas as justificativas. Não tem um pecado que a gente cometa que antes não tenha a aceitação mental. Por que o grande conflito é na nossa mente? Porque não existe um pecado que você não pensa nele antes. O pecado não é algo que eu estou aqui caminhando, opa, pequei. Não. O pecado antes ele é maquinado, ele é pensado, eu olho para ele e falo, é errado. Aí eu olho para ele e falo, mas é gostosinho. Aí eu venho de novo. Quando eu criei a justificativa emocional para o meu erro, nós estamos num grande perigo. Se o rei Davi não tivesse reconhecido o seu erro, e como que a gente faz para que um erro nosso seja reconhecido? É pelos meus méritos, porque eu sou muito cristão, então eu reconheço. É o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vem no nosso coração, se nós deixarmos ele vir. Quando você busca a Deus, quando você confessa o seu pecado, fala, Senhor, eu pequei contra ti. É o princípio da mudança. Se eu continuar na fase de ter uma justificativa emocional para o meu erro, você vai colocar o pecado no teu colo, vai dar um apelido carinhoso para ele, ele vai ficar teu amigo íntimo. Mas a consequência dele e o mal dele, não importa o apelido e a justificativa que você põe. O erro continua sendo erro porque ele faz mal para o ser humano. Tudo que a Bíblia lista que é pecado, mais cedo ou mais tarde vai te fazer chorar, sofrer. E daí vem a acusação, que é do acusador, que você está longe de Deus. E daí você está na mão dele. E daí é algo que não é legal. E o que acontece com o rei Davi? O profeta Natan fala, os teus pecados estão perdoados. E daí a gente sabe o que aconteceu, Deus restaurou a vida dele, e nós sempre ouvimos o relato do rei Davi, e Jesus veio de Davi, tem toda essa história, e quando ele orou, confessou o seu pecado, Deus restaurou e deu uma segunda chance para Davi. O nosso último personagem é um personagem que
Nós temos ouvido bastante mensagens sobre ele. É um cara que eu gosto muito, tá? Esse cara é Pedro. A gente sabe, Pedro era nervoso, Pedro era agitado, Pedro era impulsivo. Não vou listar, porque todo mundo já viu uns 50 sermões sobre as características de Pedro. Eu quero concentrar numa parte. Lembra de uma conversa que Jesus teve com os apóstolos? Deixa eu pegar aqui. Está lá em Marcos 14. Vinte e 27 ao 31. Essa foi a última noite, teve a Santa Ceia, e Jesus estava ali sabendo que ele ia morrer, e ele falou para os apóstolos, e ele falou que ele ia ressuscitar. Tudo que nós lemos na Bíblia estava lá, claro. Eu vim aqui para isso, eu vou morrer, eu vou ressuscitar. Tudo eles sabiam. Não era algo novo, não era um mistério que eles não conheciam. Mas eles não tinham entendido, eles não tinham experimentado na vida deles a real mensagem de Jesus. Então, lhe disse Jesus: todos vós escandalizeis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais, respondeu-lhe Jesus. Em verdade te digo que hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistiu com mais veemência: ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E assim disseram todos. Pedro tinha uma grande dificuldade de aceitar o perdão. Mais ou menos 6 meses antes de Jesus morrer, teve a experiência em Cafarnaum, que Pedro pergunta para Jesus: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar quem me ofende? Sabe, tipo assim, ó, até quando que vai o meu limite? Sabe, a soberba, o meu limite, Senhor, eu posso descer a ripa depois do quanto? Ele está preocupado com o perdão ou com a absorção de descer a mão, de fazer justiça com a mão dele? Daí Jesus falou 70 vezes 7, porque eles tinham o hábito que 7 vezes pode perdoar. Por quê? Não era um hábito do povo de Deus o perdão. Não era. Porque isso não é que Deus orientou a isso. Mas as pessoas estavam tão presas a dogmas: isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, que eles não tinham atenção para perdão. Você não vê no Antigo Testamento grandes orientações de que pessoas que falavam sobre perdão. Era muito o ponto em cima da vírgula. E Jesus, o que mais veio para fazer era para ensinar o perdão. Esses apóstolos, eles tinham uma grande missão, que era de abrir os olhos de toda a humanidade de que Jesus veio na cruz para quê? Para perdoar os nossos pecados. Eu volto a falar: se nós não experimentarmos a verdade do Evangelho na nossa vida, nós jamais conseguiremos ser cristãos para o mundo. Nós podemos ser membros de igreja, nós podemos ser falsos religiosos. Eu não gosto muito de falar, o religioso. Não, o religioso se liga com Deus. Se você não se liga com Deus, você não é religioso, você é um falso religioso. Se nós não provarmos a experiência de estendermos o perdão e entendermos o quanto Deus nos perdoa, nós estamos longe de ter uma experiência com Deus. O perdão é o maior dom de Deus de todos os tempos. Porque nós temos a chance de ir para o céu e temos a vida eterna, porque um dia o nosso Pai nos perdoou. Então Pedro, nesse rompante dele, ele não tinha entendido a mensagem do perdão. E ele tinha a arrogância de falar: não, Senhor, eu não. Capaz que eu vou errar. Eu sou inerrável. Eu sou perfeito. Mesmo que eu morra, eu não negarei a ti.
E lá estava Jesus olhando para eles, sabendo que instantes depois ele estaria traindo. O que Jesus fez? Pegou o seu chicote para bater em Pedro e mostrar que ele estava errado. Como nós temos um conceito de Deus errado, gente. Deus não é esse senhor de barbinha branca e um chicote na mão. Aí o que aconteceu? Momentos depois, os apóstolos dormiram um pouquinho. Aí Jesus, pô, mas vocês dormiram, estava aqui precisando de um... Aí veio a multidão e Pedro foi lá e cortou a orelha do Malcolm, né? Cortou a orelha dele. O que Jesus fez? Pedro, você está certo, eles vieram... Não, não é na violência. Nem uma vez na Bíblia você vai ver Jesus falando para que nós usemos de violência para mostrar o reino de Deus. Nenhuma vez. E violência não é só bracinho na cara do outro, não, gente. É palavras agressivas que nós utilizamos. Pessoalmente, em rede social. Em rede social, cada um é um juiz, né? E com uma espingarda na mão para dar tiro no outro. Seja o lado que for, que nós estamos bem polarizados dessa parte. Mas Jesus sabia, além daquele instante de que Pedro iria traí-lo. Deus vê além dos nossos erros. E isso é extraordinário. E a gente sabe a história, o que acontece? Eles levam Jesus, aí ele vai para onde vão acusar Jesus, e os discípulos vão tudo perto, certo? Aí começa a acusação de Jesus, sentou o pessoal na parte de dentro, estava frio, fogueira, e daí eles começaram, Pedro, você não é um dos seguidores de Jesus? Ele, não, eu não sou. Gente, horas antes ele estava com Jesus, pessoalmente, olhando no olho. Aí ele se afastou um pouco mais daquele pessoal, ele foi se esconder, daí outra pessoa fala, você é um galileu, né? Você estava lá com eles. E ele jurou que não estava. E assim aconteceu mais uma vez. E na terceira vez que ele negou Jesus, o que aconteceu? O olhar de Pedro cruzou com quem? Com o olhar de Jesus. Eu não sei que olhar tinha lá, mas não era de acusação. Porque os olhos do Jesus que eu sirvo não é um olhar de acusação, de humilhação e de medo. E a Bíblia fala que Pedro chorou amargamente e se afastou. E a gente sabe que Jesus morreu. O que sabe que passou na cabeça de Pedro? Acho que Pedro falou, olha, vou voltar a pescar, eu mando bem de pescaria. Estou aí meio fora de forma, faz uns aninhos que eu não pesco, mas profissão a gente não esquece, né? Gente, às vezes a gente está na igreja há 10, há 15 anos, e a gente se acha num nível acima, assim, sabe? Eu estou num nível, eu sou diretor do MJP agora, então eu estou num nível agora superior. Coitado de nós, gente. Coitado de nós. Pedro jantava com Jesus. Pedro acordava com Jesus. Pedro orava com Jesus. A Bíblia de Pedro era Jesus. E o que aconteceu? Ele negou a Jesus. Para deixar claro para mim e para você, que não existe zona de conforto que nos deixa superior perante o Rei do Universo. Não existe. E o que acontece, se a gente acaba a história aqui, não era uma história triste? O apóstolo de Jesus, que provou maravilhas, negou a Jesus. E Jesus morreu. Não é triste? Não é vago? O que aconteceu? Deus cumpre as suas promessas. Naquela noite que eles conversaram, ele tinha falado que ele ia ressuscitar. E aqui tem uma parte que eu acho interessantíssima, que eu quero que a gente leia, está lá em Marcos 16, 1-7. Eu já tinha lido isso aqui umas 50 vezes. E eu nunca tinha visto um detalhe aqui que é extraordinário. Jesus morreu, foi colocado na sepultura. E o que aconteceu foi o seguinte, tá? 2 apóstolos, um deles, Pedro, correram na sepultura. E o que aconteceu? Eles chegaram lá e estava vazio. E eles olharam, estava vazio e saíram. Aí o que aconteceu? Vem algumas mulheres e vamos ler isso aqui agora. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus no primeiro dia da semana.
Bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra de entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita. E ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde haviam posto. Vão e digam aos discípulos deles. E a quem? Qual que é o único discípulo que tem o nome citado aqui? Pedro. Por que será? Lembra do olhar, cruzando o olhar de Pedro alguns dias atrás? Eu fico imaginando o universo inteiro, os anjos do céu inteiro, olhando aquilo e fala: digam para Pedro que um erro não faz de você uma pessoa retirada do plano de Deus. Um erro não te torna um miserável esquecido nesse mundo. Um erro é apenas um erro, e Jesus morreu por você na cruz. Por um erro ou por 50 erros que você cometa na sua vida. E o que ocorre? Depois Jesus conversou com Pedro a sós. E não tem nenhum capítulo na Bíblia, nenhum versículo, nenhum livro que fala o tom da conversa entre Jesus e Pedro. Essa é uma das perguntas que eu quero fazer no céu. Imagina a conversa. A gente não sabe se foi 1 hora, se foi 2, se foi uma noite inteira. Mas a partir daquele dia, Pedro provou uma coisa que transformou a sua vida e que transforma o universo. Ele descobriu o poder do perdão. Ele soube o que era ser perdoado. E o que aconteceu com Pedro, aquilo transformou a vida dele. A gente vê algum rompante depois de Pedro? Teve mais alguma orelha cortada? Teve mais uma dificuldade em perdoar? E o resto da vida de Pedro, as principais temáticas dele era de ajudar ao próximo e perdoar e entender as pessoas. E quem que foi colocado como o líder da igreja inicial? Pedro. Por quê? Cada discípulo teve a sua missão especial. Pedro, ele entendeu o cerne de toda a questão do universo, que é o perdão. E para onde que Pedro foi depois? Ele foi evangelizar aonde? Roma, a capital do Império Romano. As coisas mais promíscuas e absurdas que se tinham eram em Roma. E a gente sabe, lógico, o cristianismo tomou conta de todo o mundo ocidental. Lógico, a gente não precisa entrar no detalhe, mas se a Igreja Apostólica Romana fez muitas coisas boas em toda a história, foi porque um apóstolo que negou Jesus momentos antes da sua morte, provou o poder que o perdão tem. Às vezes a gente pode estar pensando que, eu tinha uma grande missão para Deus, mas eu vou fugir dela, igual Jonas fez. Às vezes a gente cometeu um pecado absurdo, que ninguém faz ideia, mas a gente sabe. E a acusação só vem que você não tem mais chance. Você cometeu o pior dos pecados. Essa não é a voz de Deus. O Deus que nós seguimos, o Deus que deu a vida do seu filho na cruz, era para perdoar pecados. E não tem um asterisco. E não tem 2 asterisco. E não tem letrinha pequenininha embaixo. Ele perdoa pecados. O que aconteceu com Jonas? Ele orou no ventre do peixe. O que aconteceu com Davi? Ele reconheceu o seu pecado. E o que aconteceu com Pedro? Ele provou o poder que o perdão tem. A Amanda vai cantar uma música para nós agora. Eu não sei que pecado vocês cometeram. Eu sei o pecado que eu cometi. Eu sei os erros que eu cometo. E eu quero que nesses minutos, essa letra tenha um significado muito grande. Nós não estamos em tempo, gente, de brincar com as verdades do Evangelho. Nós não estamos em tempo de postergar decisões. A nossa decisão não pode ser postergada, porque nós temos segundas chances, enquanto nós estamos vivos
nós temos. Nós não sabemos o dia de amanhã. Então, que nós possamos refletir um pouco sobre essa letra, que nós possamos refletir sobre os nossos erros e colocar sobre Jesus. Ele é capaz de perdoar e limpar os nossos pecados. Nós não. Hoje se ouvir, diz a sua voz, não endureçais vosso coração. Essas são palavras do Espírito de Deus, que outra vez você ouviu. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de sua mão. Mas qual será sua decisão? Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Pra qualquer sofrida alma, Ele traz a paz. Pra quem nada tem, Ele tudo é. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de sua mão. Mas qual será sua decisão? Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Pra qualquer sofrida alma, Ele traz a paz. Pra quem nada tem, Ele tudo é. Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Pra qualquer sofrida alma, Ele traz a paz. Pra quem nada tem, Jesus Cristo é tudo. Pra quem quer viver, Ele é o pão. Pra quem quer viver, Ele é o Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer a Ti por nós ainda termos tempo de sermos tocados, para que nós possamos mudar os nossos hábitos. Não para que nós possamos nos engrandecer ou nos achar superior aos outros, Senhor. Que nós possamos sempre lembrar que o Senhor é o nosso perdoador, Senhor. Nos ajude a realmente odiar o pecado, porque ele nos faz sofrer, ele nos afasta de Ti.
nos dê uma boa semana. Abençoe a todos, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. O Rony estará à saída, cumprimentando a cada um de vocês. Desejamos uma ótima semana e aguardamos a todos vocês na quarta-feira, às 20 horas, e no próximo sábado, às 9 horas da manhã. Uma ótima semana.